Olá, sejam muito bem-vindos ao Networking para Brasileiros Podcast. O NPB ele é um grupo sem fins lucrativos que tem o intuito de fortalecer as comunidades brasileiras residentes aqui no Canadá. Nós nos conectamos para, trocar experiências, informações e criar conteúdo sobre essa aventura que é ser imigrante em terras canadenses. O meu nome é Ana Bia, eu sou uma mulher cis, LGBTQIA+, os meus pronomes são ela e dela, e atuo como criadora de conteúdo de forma voluntária aqui no NPB desde dezembro de 2019. A gente está em mais um episódio, né, da quarta temporada, onde eu trago aqui, temas para convidar vocês a se educarem sobre temas relevantes na sociedade. E aí, dessa vez, eu estou reunida com pessoas que, assim como eu, são apreciadoras de plantas. Na conversa de hoje, como vocês já viram no tema do episódio, né, no título, nós vamos falar sobre ela, a cannabis, a maconha, a ganja, a marihuana, o chá, tem muitos nomes. Que em 2018 ela foi legalizada em todo o território canadense. Se tornando aí o segundo país, né, a aprovar o consumo recreativo para pessoas maiores de 18 anos. Então, como curiosidade, o primeiro país foi o Uruguai. Essas pessoas que estão aqui hoje, eu adorei conhecê-las, né, quando eu conversei antes da gente gravar para o episódio. Então, muito obrigada, já vou começar aqui agradecendo a presença, vocês cedendo o tempo e o conhecimento de vocês para contribuir com esse episódio. E aí eles vão me ajudar aqui a construir, né, esse conteúdo, mergulhar nesse universo. Mergulhar, a gente sempre fala, né, que é só uma pontinha do iceberg que tem muita coisa para a gente aprender. Mas realmente são pessoas que atuam hoje profissionalmente dentro desse universo, desse novo mercado, e que não vai parar de crescer tão cedo, né, minha gente? Então, é isso. Estou muito animada que a primavera está chegando e o inverno está acabando. Só um adendo mesmo, aleatório. Então, eu vou começar apresentando vocês. Eu vou chamando vocês aí um por cada vez, que eu quero trazer um pouquinho de contexto de como eu os conheci. Então, primeiro eu vou falar da Flávia. A Flávia se apresenta, tá bem, Flávia? Eu conheci a Flávia através do The Bubble. The Bubble é um outro projeto que eu também convido vocês a conhecerem no Instagram, que é uma comunidade de imigrantes brasileiras feminista. E aí elas compartilharam o perfil dela, eu super me interessei e, enfim, fui contatá-la para convidá-la para participar. Então, Flávia, se apresente para a nossa audiência, conta pra gente quem é você, por que você está aqui e de onde você fala também. Oi, gente. Meu nome é Flávia, eu sou de Recife, originalmente, mas hoje eu moro em Edmonton, que é a capital de Alberta, aqui, província do Canadá, né? Vim bater no Canadá por, motivos aleatórios, acompanhando o marido, nada a ver, e acabei, quando eu vi, estava ali procurando emprego, né? E quando eu vi, eu disse, opa, então quer dizer que eu posso trabalhar na indústria da cannabis, cara. Fui atrás, né? Me informei e comecei a trabalhar, né? No Brasil eu tinha uma experiência completamente diferente. Eu vinha da indústria audiovisual no Brasil, né? Trabalhei quase 15 anos fazendo cinema. E aí, aqui no Canadá, comecei a trabalhar, né, como bud tender, né? Que é um termo que se usa para vendedor de maconha, mas que eu, às vezes, falo que é um termo fancy para vendedor, mas é um pouco mais do que isso, porque o bud tender, ele é quase um farmacêutico, ele é também um elo ali entre o consumidor e os produtores, sabe? É uma função que tem um papel muito importante, eu acho, dentro da cadeia da indústria da cannabis. E aí, em outubro de 2019, quando eu estava fazendo um ano da legalização, eu comecei a trabalhar no dispensário. E é o mesmo dispensário que eu trabalho até hoje, né? Hoje eu sou gerente da loja, eu brinco que eu sou gerente da Boca. E aí vim aqui E aí é isso, estou agora aqui, né? Sou gerente. Uma das minhas funções enquanto gerente, né? Além de, estar também lá na loja e atender público, que é uma coisa que eu amo, é também, por exemplo, escolher os produtos que a gente vai fazer um trabalho de curadoria, né? Um pouco dos produtos que vão entrar lá na loja. E é isso. Estou aqui para conversar com vocês sobre essa planta que eu sou, absolutamente apaixonada. Eu já era entusiasta no Brasil, cara, e aqui, quando eu fui, né,
entrar em contato com a indústria, que você vai descobrir a quantidade de produtos que podem, né, ser criados a partir dessa planta. Enfim, é só o amor vai crescendo. Obrigada. Agora eu vou apresentar o Guilherme. Apresentar o Guilherme não, é que ele vai se apresentar. Eu vou apresentar como eu conheci o Guilherme. E aí eu quero trazer isso para vocês também, porque eu atuei como voluntária numa ONG no Brasil durante alguns anos, que é uma ONG chamada Cidadão para o Mundo. Ela promove o ensino de inglês para, né, para pessoas no Brasil, principalmente pessoas que não têm acesso aí a estar investindo, né, no desenvolvimento de um outro idioma. Então, eu achei muito interessante porque a gente aí se encontrou por um valor que a gente tem em comum, que é a educação, e aí a gente deu aula um semestre juntos nessa ONG, e aí ele falou que morava em Toronto, eu falei, olha aí! Então eu conheço ele e a Estela, que é a fundadora do NPB, também é voluntária nessa ONG. Então convido quem está nos ouvindo aqui, gente, vá fazer trabalho voluntário, vai ensinar inglês por aí, e Cidadão para o Mundo é uma oportunidade. Então quem se animar, fica o convite para isso também. Guilherme, quem é você? Conta pra gente. Vamos lá. Meu nome é Guilherme, eu moro em Toronto. Eu vim para cá 7 anos atrás. Fiz o processo de imigração como estudante. No Brasil, eu sou farmacêutico. Aqui eu fiz algo relacionado à indústria. E a minha entrada na área de cannabis vem como eu sou entusiasta há muitos anos também. Já estudava, já me interessava, estudava um pouco. E desde a legalização teve uma abertura muito grande no mercado de trabalho. E como do Brasil eu trabalhei na indústria farmacêutica veterinária, eu tenho esse background para entrar na indústria. Então, eu comecei no setor de extração, na indústria canábica. Trabalhei quase 2 anos na extração, que é um processo super interessante. E hoje eu trabalho no setor da qualidade. E durante esses quase 3 anos que eu venho trabalhando na indústria canábica, eu venho me educando bastante, tendo contato com produtos diferentes, acompanhando a evolução da regulamentação, que é algo muito interessante a ser discutido também, porque ele impacta diretamente aí nos produtos que são ofertados no mercado. E só para endossar a sua fala, essa é a minha história. Para endossar a sua fala agora, por favor, façam trabalhos voluntários para criar seu network. Essa é a forma mais fácil, prazerosa, que você consegue criar um network bem interessante aqui. Então, eu também encorajo bastante as pessoas a se voluntariarem, ajudar o próximo e também criar o seu network aqui como imigrante, né? Eu fiz um episódio que eu tenho que ver qual número que é, mas fica aqui o convite para quem quiser sobre trabalhos voluntários. Episódio número 25. Então já tem um episódio, caso você queira ouvir, se interessar aí, para a gente discutir muito sobre a importância do trabalho voluntário, especialmente como ela acontece aqui na cultura canadense, que é diferente do que a gente tem de referência do Brasil. Daisy foi puro pedindo ajuda nas redes sociais, assim, gente, vou gravar, do NPB, né? Vou gravar um episódio sobre cannabis, tô aqui procurando pessoas que tenham experiência, e aí publiquei isso no grupo do NPB, no Telegram e no Facebook. E aí, tanto num quanto no outro, eu recebi indicação de procura Gaia Hemp. Tem brasileiras aí empreendendo e vai atrás. Aí eu fiquei, brasileiras empreendendo, quero. Fui atrás de Daisy está aqui. Então, realmente foi networking pedindo assim, e aí a galera indicando. Então, Daisy, se apresente pra gente. Tudo bem, galera? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Daisy, eu sou gaúcha, originalmente, né,
nascida no Brasil, eu vim para o Canadá há 20 anos. Minha história também não começou com cannabis, né? Eu me formei em Direito, originalmente no Brasil, né? Quando eu tinha 22 anos, vim para o Canadá 2 anos depois de formada para estudar turismo. Eu não queria trabalhar na área de Direito, vim para o Canadá só para estudar turismo, iria voltar e acabei fazem 20 anos que eu estou aqui. Estudei turismo e trabalhei mais de uma década numa única empresa, tive 2 trabalhos na indústria do turismo, e depois abri minha própria agência, conhecida como Mandala Travel, é bem popular na comunidade brasileira. E quando começou a pandemia foi quando eu entrei no mercado da cannabis. Como eu fiquei... Bom, o mercado da indústria do turismo foi um dos mais afetados, né? E por exclusivamente ter bastante tempo disponível, né? Eu comecei a procurar outras formas de renda, outras coisas para estudar. E eu tinha já contado para você, né, Ana, meu namorado, ele é fazendeiro, ele planta exclusivamente cannabis há muitos anos, ele foi das primeiras licenças, né, LPs do Canadá, e, e ele começou a me incentivar, por que você não entra na indústria? Né, eu posso te ajudar, e aí que eu comecei. Aí ele falou, por que você não monta uma empresa conhecida como White Label, né? Eu não tenho uma LP, eu não sou licensed producer, eu sou somente uma white label. Eu compro de pessoas licenciadas que têm a licença de produção e criei a minha própria marca. Então, eu, conjuntamente com a minha sobrinha Fernanda, ela é profissional do marketing, formada em marketing, formada em administração pela PUC no Brasil, Rio Grande do Sul, e formada aqui em business marketing. Tivemos a ideia e começamos a fazer todo o branding, estudar muito. Então, o que a gente mais faz atualmente no nosso marketing é educacional. A gente educa, nós estamos sempre publicando os benefícios para determinadas doenças, determinadas síndromes, para os benefícios, né, em geral. Não é tanto um marketing de venda, mas mais um marketing de educação. E em decorrência de tudo isso, a gente também está sempre acompanhando o progresso das leis no Brasil, e nós já demos um passo à frente, eu montei na minha cidade um centro integrado Gaia, que é literalmente um lugar físico, com um atendimento psicológico, médico e com advogados, para já começarem o processo de quem precisa, o atendimento médico, porque no Brasil é um pouquinho mais complicado, precisa de licença médica, precisa ser registrado na Anvisa para poder importar. Então, nós já começamos a fazer todo esse processo. Nossa psicóloga, ela é especialista em espectro autista, o consumidor há muitos anos, o filho dela é consumidor há muitos anos de CBD. Então, é isso, né? Começamos também lá já a plantar uma pequena semente, porventura, quando se expandir no Brasil, quando liberar geral, não seria uma forma chula de dizer, mas né, quando tiver acesso mais fácil, a gente já ter plantado uma semente lá. Então é isso, a Gaia Hemp, ela é uma empresa de brasileiras no Canadá com produtos CBD. E a gente tem, não sei se eu já começo a falar, Ana, se eu não vou estar falando demais, mas a gente tem 3 linhas, né? A Você linha... tá falando demais, sim, guarda para daqui a pouco. Então tá. Isso, mas fica à vontadezinha pra galera. Então, vai falar dos produtos, a gente vai falar dos produtos, mas pra frente, sim. Então, vou trazer aqui um comecinho, né, pra gente criar um contexto pra gente começar essa conversa, já que todos estão devidamente apresentados, e como vocês podem ver aí, tem 3 perspectivas de profissionais atuando de diferentes formas para construir essa conversa. As primeiras evidências da resina da cannabis usada como uma droga, elas são datadas de mais de 2.500 anos, gente. E aí ela foi encontrada na região, né, na Ásia, mais especificamente na China. É uma planta que é uma espécie domesticada. Ela evoluiu junto com a humanidade, né? Ou seja, a gente teve na nossa interação, nós modificamos, como nessa interação entre espécies, uma modifica a outra ao longo desses muitos anos.
E aí, conforme a humanidade ela foi se espalhando pelo mundo afora, a maconha foi junto. Em regiões frias se desenvolveu o hemp, né, que é uma versão da planta que não possui propriedades psicoativas, mas que teve aplicação de muitas formas, muito rica. Então, para fazer roupa, materiais de construção, cordas, papel, combustível, e em lugares onde o clima era mais quente, como a Índia e a África, foi onde a planta com os princípios psicoativos se desenvolveu. E aí, da África, ela veio para o continente americano. Inclusive, como curiosidade, na cultura, não sei dizer qual das culturas africanas, mas lá, né, tem esse conhecimento ancestral que já tinha finalidade medicinal e usavam até como, tipo, um booster para dar coragem durante batalhas. Achei isso muito interessante. A legalização, ela cria um mercado que é bilionário, né? Ela gera empregos e se tornou mais uma fonte para taxação de impostos. Eu vi que, de acordo com o headset, depois eu sempre falo que eu deixo todas as referências para vocês verem de onde as informações estão sendo tiradas, tá bem? Mas de acordo com o headset, existe uma previsão de que em 2022 esse mercado canadense aí atinja 5,5 bilhões de dólares. Li em um artigo da CBC do ano passado, quando fez 3 anos, né, da legalização, que estava fazendo aí uma série de análises em vários, né, aspectos sobre pós 3 anos de legalização, mas teve uma afirmação de um professor de sociologia da Universidade de Toronto que comentou sobre não haver equidade, né, dos benefícios econômicos desse mercado, que é uma indústria que é desproporcionalmente composta por homens cis brancos e 84% dos diretores executivos são brancos. Em 2020, mulheres cis compõem apenas 14% desses lugares, né, de liderança dentro de empresas. E quando tem a questão criminal, que na maioria das pessoas que ainda permanecem com algum antecedente criminais, de crimes antes, né, da legalização, são pessoas não brancas, né, que em inglês é people of color. Ou seja, nenhuma novidade no caso, né, porque reflete tudo como tudo dentro dessa sociedade que a gente está inserida aí. Outra coisa que eu achei interessante trazer desse mesmo artigo, que um outro professor da Universidade de Northern British Columbia tem pesquisado sobre os impactos da legalização em indicadores de saúde. Mas tudo ainda é muito cedo, gente, assim, tudo está no estágio inicial, não existem dados suficientes, então realmente é uma coisa que não está para ser, né, a gente nunca afirma nada em pedras, principalmente quando é algo que aconteceu há pouco tempo. Mas ele fala que uma das coisas que chamou a atenção dele foi o fato de preocupações como a cannabis induzir psicoses, esquizofrenias, elas não se confirmaram. Um dos maiores benefícios da legalização é a gente ter conhecimento e transparência sobre os produtos, a procedência, a qualidade, saber o que está sendo, né, consumido, ingerido, enfim. Então, nessa conversa aqui, a gente vai começar do comecinho, a gente vai falar do que é a planta, as suas propriedades, o que é o CBD, que a Daisy já trouxe, o que é o THC, como é que funciona e tudo mais. Então, a primeira pergunta para vocês é: o que é essa planta? O que são os canabinoides? O que é o CBD? O que é o THC? Quais são os métodos de extração? E aí, acho que aí a gente pode começar por aí. Quem quer primeiro aquelas? Flávia, quer começar? Eu posso começar. O que é essa planta, cara? Eu gosto muito. O Siddhartha Ribeiro, ele faz uma analogia que é como se... Primeiro que ele faz assim sobre essa coisa da domesticação, né, da planta da cannabis, ele faz um paralelo muito interessante com raças de cachorro, né, que o homem ele foi ali, né, do lobo ele foi domesticando e foram raças assim que foram atendendo diferentes propósitos, né, e a cannabis ele faz uma comparação um pouco por aí assim, e ele fala também um pouco de que a cannabis vai estar para esse nosso século, assim como a descoberta do antibiótico esteve para o século passado, porque é uma planta que está aí, uso milenar, né,
e que tem diversas aplicações terapêuticas, mas que por questões sociais e econômicas ela foi proibida, né? E isso fez com que a gente passasse assim, muitos anos sem tipo, pesquisar essa planta, sem ter os benefícios de fato, né, dessa planta. E aí por conta da proibição, a gente tem aí, né, 100 anos de tabu e de estigma que jogaram em cima da planta, principalmente em cima do THC, que é um dos mais de 100 canabinoides presentes na planta, né? A gente hoje escuta muito falar de THC e CBD, que são os dois mais famosos e mais presentes, né? E que tem mais pesquisa também em cima deles. O CBD como sendo esse composto do bem-estar, da saúde, é o composto que é não intoxicante, né? Porque então você consome THC e você não vai ter os efeitos intoxicantes como você tem com THC, isso o CBD, né? E o THC acabou virando um pouco esse vilão, né? O monstro, assim, aquele composto que as pessoas têm medo, que as pessoas não querem, né, não podem consumir. Então, quando na verdade, assim, as pesquisas depois já mostraram que tem vários benefícios terapêuticos também, né? O uso do THC. Então, basicamente, a planta é isso, assim, é uma planta que está aí desde sempre, né? Uma das primeiras plantas a serem domesticadas, assim, pelo homem, quando ele parou de ser caçador-coletor e ele começou a descobrir a agricultura, né, e se relacionar com plantas. A cannabis é uma das primeiras plantas ali que foi um cultivo, né, do homem, como você mesmo já adiantou, Ana, se espalhou, né, pelo mundo, né, com a migração humana, mas que é também essa planta que pode ter tanto benefício para a gente, mas que é tão estigmatizada, sabe? Então, é por isso que eu gosto tanto de falar sobre ela e de explicar um pouco o que é a planta, como é que ela funciona no nosso corpo. Enfim, esse papo que a gente vai chegar ainda nele mais para frente, mas eu vou agora deixar para ver se o Guilherme ou a Deise tem algo a acrescentar. Eu poderia acrescentar, explicando um pouquinho mais também sobre as plantas, os dois tipos mais comuns, né? A cannabis, as duas plantas são da mesma família cannabis, mas assim, para quem é bem leigo, o bom é começar explicando que o hemp é um pouquinho diferenciado da marihuana, né? O hemp, ela tem a planta conhecida em português como cânhamo, ela tem um nível de THC muito mais baixo, né? O CBD é 40% praticamente da planta do cânhamo, enquanto que a marihuana tem números mais elevados de THC. Então a gente sempre tem essa, né? É a mesma coisa, hemp, marihuana, são os dois cannabis, né? Se você for ver assim, a folha dela, ela é um pouquinho diferenciada e tal. Mas começa por aí. Então, ambas, né? Tem, como a Flávia estava falando, tem mais de 100 canabinoides aí, entre eles, né? Flavonoides, terpenes, tem vários compounds nela, e cada vez mais que se isola esses canabinoides, começam a descobrir os benefícios de cada um, né? A Gaia Hemp trabalha exclusivamente com CBD isolado, a gente não tem full spectrum, broad spectrum, que é também outro termo bem utilizado, que todo mundo, nós vamos acabar falando eventualmente. O broad spectrum é com alguns canabinoides, né, junto com o CBD. Full spectrum é todos, ou quase todos os canabinoides de uma planta. A gente trabalha exclusivamente com o CBD, que é o canabidiol. Só para ter ideia, também continuando o que a Flávia estava falando, o mesmo produto tem várias formas também de ingerir, mas, por exemplo, o mesmo produto líquido, por exemplo, o mesmo óleo, canabidiol, não tem vários tipos de canabidiol, é um canabidiol, e ele é capaz de atender mais de 100 tipos de doenças e síndromes. O mesmo produto pode aliviar a ansiedade, pode parar efeitos epilépticos, pode ajudar com insônia, dores crônicas, é o mesmo produto. Então vamos lá, vou adicionar um pouquinho aqui tudo que já foi falado. O THC e o CBD são dois dos canabinoides prevalentes na cannabis,
como a Daisy falou, que existe a classificação do REM. O que existe, eu vou juntar mais ou menos o que a Flávia e a Daisy falaram. Existe o REM e a cannabis, ela é a mesma planta. O que existe de diferente é o perfil canabinoide. Então, no hemp, qualquer planta, qualquer cruzamento, qualquer raça, qualquer estirpe, seja lá o nome que você queira usar, que a gente usa strain, né? Qualquer strain que tenha uma quantidade. E a hemp também, é importante falar que em diferentes locais, diferentes países, a classificação dela é diferente. Então, geralmente, são plantas com menos de 0,3% de THC, no Brasil, se eu não me engano, é menos de 0,2% de THC, como em outros países. A planta é a mesma, mas os perfis canabinoides, que o perfil canabinoide são as quantidades de canabinoides em cada strain diferente. Então, você tem as duas prevalentes, que é o THC e o CBD, e você tem o que é chamado de minor cannabinoids, que não significa que são menos importantes, eles só estão presentes em menores quantidades. E como a Daisy mencionou do broad spectrum, full spectrum, ela trabalha com o CBD isolado. É interessante a gente entender que existem estudos relacionados aos canabinoides isolados e existem estudos relacionados ao efeito de manada, ao entourage effect, né, que é o efeito do todo, da planta como todo. E o que é essa planta como todo? São os canabinoides, porque eles interagem entre si também, e também existem os terpenos, os flavonoides, que também agem no nosso corpo. É muito difícil. Tem um cientista que chama Ethan Russo, ele é um dos grandes cientistas da área de cannabis, e eu acho que tem uma definição dele que ele abre um pouquinho a mente assim, do que é a cannabis, que ele fala: a cannabis é uma farmácia em uma planta só. Então, você tem muitos compostos em uma única planta e, muitas vezes, esses compostos eles têm efeitos similares, como o THC e o CBD. Eles têm efeitos, às vezes, contrários, que para a gente é difícil de imaginar, porque a gente está acostumado a medicamento alopático, mas existe isso, existem essas propriedades na planta. Então, existe bastante estudo, já bastante ciência relacionada a cannabis, mas quando a gente compara com outros compostos, realmente não é muito devido à legalização que já foi discutida aqui um pouco, e eu acho que a tendência é continuar, a evoluir, como a Daisy falou, os minor cannabinoides cada vez mais estão se estudando, e estão se estudando de forma isolada e de forma conjunta. E pelo sistema endocannabinoide também ser algo novo, de 30 anos para cá, que a existência do sistema endocannabinoide é sabida, também é algo que também precisa ser desenvolvido. O quanto se sabe da importância do sistema endocannabinoide e quanto isso afeta o nosso bem-estar de forma geral. Indo para a extração, eu vou voltar no broad e full spectrum, a gente tem 3 formas principais de extração hoje para extrações em larga escala, que é a extração com etanol, a extração com butano ou propano e a extração com o CO2, supercritical. E quais as diferenças, o que é melhor, o que é pior? Não existe melhor pior, existe para que você vai usar. Então, o butano e o propano, eles são o tipo de extração que é uma extração mais perigosa pela natureza do solvente, que é o butano e o propano. Então, ela é mais perigosa. Já existem casos de laboratórios de acidentes em laboratórios relacionados a esse tipo de extração, mas isso não significa. Se você tem um controle, equipamento com manutenção apropriada, se você tem um controle do seu ambiente,
não é perigoso, tem muita empresa fazendo, e é interessante que esse é um método de extração que você consegue segregar melhor o que está sendo extraído da planta. E também, o que é importante também, ou o que é interessante desse método de extração, é que existem duas classes que falam que é o solventless, né, que é o sem solvente e o com solvente. E o que é isso? É o quanto o solvente vai aparecer no seu produto final, de forma bem geral. O butano e o propano praticamente não aparece no produto final, então é um método bastante limpo. Agora vamos para o CO2 supercritical, que é pelo CO2, né? Também é um método que no produto final não aparece, o CO2 está no ar, então tão logo a resina é extraída, o CO2 é liberado da resina. Então, com o tempo, fica praticamente sem o CO2 na resina. E é um método que ele é um pouquinho... é um solvente que ele tem um espectro um pouquinho maior, então ele vai extrair mais componentes da planta, não só canabinoides, como também componentes da planta mesmo, a cera da planta e outros componentes da planta. E tem o álcool, o etanol, que também é uma extração que arrasta tudo. Eu não quero entrar muito na especificidade da química, porque senão fica um papo muito específico e às vezes um pouco chato. Então, o que eu acho interessante discutir da extração é a forma de extração, ela determina também o seu composto final. Se você quer ter um composto isolado, como que a Daisy trabalha, você precisa extrair e você precisa fazer várias outras etapas, né, do processo de manufatura até chegar à destilação, que são algumas etapas. Só para dar um exemplo, quando você extrai, depois você filtra, depois você recupera, recover, né, só a resina, porque você adiciona álcool depois da filtragem, depois você destila. Aí, quando você vai fazer o puro, vai produzir o CBD puro, você ainda tem que passar por uma outra forma de destilação, que é a cromatográfica. Mas o broad spectrum, o full spectrum, você pega a resina que você acabou de extrair da planta e você usa ela daquela forma para incorporar a sua formulação e produzir o medicamento final. Então, dependendo do que você quer da planta, quais os canabinoides, quão puro você quer a sua resina, você usa esse produto num estágio diferente da extração e do refino. É mais ou menos isso. Eu não vou evoluir muito disso, porque senão fica muito específico de novo. E eu só quero lembrar também que a extração ela vem depois da colheita. E você tem diferentes formas de colheita. E isso também define o perfil canabinoico da planta que você vai ter, mesmo na extração. Então, você tem diferentes formas de extração. Eu falei das 3 maiores para grandes indústrias, mas você também tem a extração mecânica, né, para produzir aquele rosin. O rosin é uma extração mecânica. Você aplica pressão na planta e você tem o honey, né, que sai da planta, que é a resina solventless também, não é sem solvente, é só por pressão. E tem um produto bastante rico em todos os canabinoides e terpenos. Outra forma de extração que você tem é a extração que um outro grande nome na indústria canábica, que chama French Cannoli, que é essa pessoa que ele faleceu recentemente, inclusive. Ele é um cara que estudou muito, viajou a todas essas regiões da Ásia que você comentou, principalmente a Índia, onde já se faz há muito tempo haxixe, e ele fez uma forma de extração onde se conservam muitas propriedades, desde tanto os terpenos como os canabinoides, que é,
Você coleta, logo depois da colheita, você congela o que você coletou, aí para depois você processar. Então, a extração é importante, mas desde o momento que você planta, você já está começando a determinar o que você quer na planta. Pode forçar, né, a planta também a desenvolver. Isso. A desenvolver mais com estresse, né, que você dá de iluminação, frio, calor, também você pode fazer a planta naturalmente se tornar geneticamente mais potente, né? Exatamente. Eu vou aproveitar, Deise, essa deixa que você deu para fazer só um comentário sobre essa diferenciação entre, né, cânhamo e a cannabis drug cultivar, que é o que a gente chama da cannabis que é usada para consumo dos canabinoides e terpenos, né? Que assim, essa definição, né, de tipo até 0,3 de THC é cânhamo, e a partir disso seria cannabis drug cultivar, foi uma classificação um pouco arbitrária, né? Ali pelos anos de 1946, mais ou menos, um cara chamado Ernest Small, ele fez ele tinha várias plantas e aí ele foi separando ali, né? E aí vendo, essas aqui produziram até tanto, essas aqui produziram até tanto de THC. E aí ele, o homem, né, uma pessoa humana, definiu esse limite de produção de um composto pela planta, né? O que é um pouco arbitrário, porque como, por exemplo, a Deise estava falando, né, e o Guilherme também, o próprio ambiente de cultivo, ele determina a produção em maior ou menor escala dos canabinoides e terpenos e flavonoides, que são todos esses mais de 500 compostos químicos que tem na planta, né? Então, assim, por exemplo, uma plantação de cânhamo, que ela, num lugar que vai ter, por exemplo, um determinado vai estar mais exposta a sol e mais vento naquele determinado cultivo, ele pode produzir mais do que 0,3 de THC, e em alguns lugares, por essa ser a legislação, acontece das empresas, às vezes, terem que tipo, jogar fora o cultivo, porque não atendeu a um número que foi estabelecido para a natureza pelo homem, né? Então, é também uma conceituação que, ao meu ver, é um pouco arbitrária, porque é quase que o homem querendo colocar um limite ali na natureza, de dizer, você planta, vai produzir até tanto, então você vai ser cânhamo, você planta, se produzir mais disso, você vai ser cannabis, né? E aí, junto dessa classificação arbitrária, por exemplo, de cânhamo e hemp, antes da gente entrar para, né, a relação da gente, sistema do canabinoide, essas coisas, eu acho importante também falar sobre um mito muito difundido no universo da cannabis, que é o mito da sativa índica e híbrida para definir os efeitos que a gente sente, entendeu? Eu aprendi conversando com vocês, inclusive. Antes disso, eu não sabia que era só... É isso aí. Bullshit. Uma outra coisa que é tipo, muito básica, que às vezes as pessoas não sabem, porque falta mesmo informação, é que, por exemplo, o que a gente usa da maconha, o que a gente consome é a flor. Entendeu? Então, para a gente que consome, é tão óbvio isso, só que isso não é óbvio, gente. Que a gente consome a flor da maconha, não é a folha. Muita gente acha que a gente fuma, né? Que a gente... É a folha, mas não é a flor. E aí, voltando para essa coisa do sativa, índica e híbrida, em 1750 e tanto, né, quando Carl Linnaeus, né, um biólogo, sei lá, ele estava começando essa parte de classificação e categorização, né, de plantas e animais, ele tinha uma espécie de cannabis que ele tinha acesso, que ele deu o nome de cannabis L-sativa, né? E ele deu esse nome, né, e colocou lá a morfologia da planta, tipo, qual é o formato dessa planta, né? Como é que essa planta se parece? É uma planta que é mais alta, que as folhas dela são mais estreitas, ela é mais espaçada. Alguns anos depois, ali em 1800 e pouquinho, um outro cara chamado Lamarck, ele teve contato com uma outra planta da família de cannabis, mas que ela tinha características físicas um pouco diferentes das que a Linneu tinha descrito. E essa planta que ele tinha entrado, o Lamarck entrou em contato, era uma planta que vinha da Índia. Então, aí ele deu o nome de cannabis indica, que era uma planta mais baixa, com mais um aspecto mais de arbusto, com folhas mais largas. E aí, não sei exatamente onde surgiu na indústria e na cultura canábica
essa ideia de começar a separar o sativa e o índica relacionado aos efeitos que a gente sente quando consome, e não à morfologia da planta. Então, hoje, se você entra num dispensário, em qualquer lugar, você vai procurar assim, se você quer algo que deixa você mais para cima, com energia, aí você vai procurar uma cannabis sativa. Se você quer algo mais sedativo, né, o que eles chamam do body high, né, que é aquele corpo mais relaxado, aí você vai procurar uma cannabis índica. Só que, assim, isso não tem efeito nenhum de predição dos efeitos, entendeu? O que vai dizer o que você vai sentir e o tipo de onda que você vai ter é o perfil de canabinoides e o perfil de terpenos, porque os terpenos eles vão entrar ali na onda para meio que modular, né, o que você sente, né? Então, assim, também acho importante fazer essa diferenciação, porque as pessoas ficam muito presas a esses conceitos de sativa, índica e híbrida, quando, na verdade, assim, praticamente tudo que a gente vai ter acesso hoje no mercado de cannabis é híbrida. Tá? A pura sativa e a pura índica, a gente vai ter que viajar lá para os locais para procurar as land races, né? Aquelas espécies que são específicas daquele lugar, e quem sabe achar uma pura sativa e uma pura índica. Mas aquelas plantas que o Linnaeus e o Lamarck, por exemplo, classificaram, né, em séculos passados, elas já não existem mais, entendeu? O que a gente tem acesso hoje é basicamente tudo híbrido, resultado também da proibição, resultado de como os breeders foram fazendo os cruzamentos para conseguir espécies com maior nível de THC, porque era isso, que o custo-benefício era maior. Enfim, né, várias camadinhas para a gente ir também destrinchando. Outra, só para complementar também, Flávia, é que assim, nós somos seres humanos também individuais, né? Um efeito que uma planta que é a mesma planta ou a mesma vai fazer em mim pode ser diferente vai fazer na outra pessoa. E também uma explicação bem mais modesta, mais chula, a gente costuma classificar a índica como indicaut, né? Que te dá mais relaxamento. E ela acredita-se que é porque ela reage mais no sistema CB1, que é no cérebro, né? O endocannabinoide localizado no cérebro, enquanto que a sativa ativa, que é mais usada para performance de atletas, né, etc., que possivelmente dá mais energia, ela se concentra mais e age mais no CB2, que é localizada mais ou menos na área intestinal, né, próximo ao baço. Mas, novamente, frisando, né, que cada corpo é um corpo único, né? Você tem o seu corpo regulado de uma certa forma, e também por isso também que não existe dose certa, né? Por exemplo, do CBD específica, qual a dosagem? Não existe um padrão, né? A gente pode ter referências, mas o próprio corpo vai te dizer a medida que você precisa. Então, a gente sempre começa com uma dose menor e vai subindo. Então, é exatamente isso, né? O corpo da gente é o único, então a gente não pode tratar todo mundo com uma dose única, como se fosse uma pílula que vai funcionar da mesma forma para todo mundo, porque não é. Porque exatamente os canabinoides agem, os fitocannabinoides agem com o nosso sistema endocannabinoide de uma forma conjunta e vai autorregulando à medida que você precisa, né? Vamos explicar o que é o sistema endocannabinoide, então, agora, e os tipos de consumo que a gente tem. Tá, eu só quero fazer mais um adendo de uma coisa que o Guilherme falou, que quando você fala de cannabis, começa, porque você fala da extração, né, mas a gente tem que se preocupar desde o plantio, porque a gente tem que ter critérios de qualidade para a planta, que elas começam desde o tipo de solo que você escolhe, como aquela planta vai ser cultivada, como aquela planta vai ser colhida, se vai ser, né, manual ou se vai ser por máquina. Então, todos esses fatores são fatores que levam você até a entender qual é a qualidade daquela planta, porque cannabis ela é bioacumuladora, então tudo que tiver no solo, ela vai puxar para ela. Principalmente se você vai fazer extração, é muito importante que seja um solo livre de pesticidas, né, livre de produtos químicos. Então, assim, eu também trabalho com o lado educacional, né, eu sou coordenadora da Inflore, que é um curso de formação de consultor canábica online que existe, né? Eu e Luna Vargas, né? Foi quem criou o curso. E Luna, ela tem uma frase que eu acho um conceito que eu acho muito interessante, que a cannabis ela é uma planta simples,
porque é uma planta que você pode botar semente na terra, ela vai plantar, ela vai, né? E ela vai crescer, mas ela não pode ser simplista. E aí esse não ser simplista se soma ao que a Daisy falou. Cada pessoa vai ter um sistema endocannabinoide, e aí eu vou explicar o que é esse sistema endocannabinoide. Cada pessoa ela tem uma composição corporal, ela tem um peso diferente. Então, por isso também que a cannabis ela vai agir de forma diferente para cada pessoa. Por isso também que é tão complicado para a medicina ocidental entender a cannabis, porque a gente não tem a dose única, né? Eu não consigo dizer, tipo uma neosaldina, né? Um remédio alopático qualquer, que tu vai tomar aquele remédio naquela hora, naquela dose, para agir localmente contra aquela tua condição, entendeu? Porque o ser humano ele é complexo e a gente tem, né, o sistema endocannabinoide, que é um sistema que foi descoberto ali mais ou menos em 1992 e que foi meio que revolucionário. E eles se descobriu a existência do sistema endocannabinoide pesquisando a planta e tentando entender como é que esses compostos da planta faziam efeito na gente. Então foi descoberto que a gente, né, nós, todos os seres humanos, assim, sem exceção, temos o que chama sistema endocannabinoide, que é um sistema composto por receptores, neurotransmissores e enzimas no nosso corpo. Os receptores, os dois mais conhecidos e mais estudados são o CB1 e o CB2. A gente também produz, né, o que chamam dos endocannabinoides, que são canabinoides produzidos pelo nosso próprio corpo, por isso que fitocannabinoides são os produzidos pela planta, né? E aí a gente também, né, mais ou menos nessa mesma época, ali, se descobriu que a gente tem alguns endocannabinoides, sendo os dois mais famosos, o 2-AG e a anandamida. E esse sistema endocannabinoide, tipo, o que ele é? Ele é um sistema que ele regula praticamente todas as nossas funções vitais, de crescimento de ossos, a apetite, a sono, a reação para dor, tudo isso ele é regulado pelo sistema endocannabinoide, né? Que ele é responsável por manter o nosso organismo em equilíbrio, né? Que o termo que a gente usa mais é homeostase, que é para que tudo esteja acontecendo aqui dentro, né, desta máquina chamada corpo humano, de uma forma equilibrada e fluida, né? Então, assim, um resumo básico do sistema endocannabinoide é isso. E também lembrar que ele está presente em todas as espécies, com exceção de insetos, certo? Não é? O ser humano não é a única espécie, ele está presente aí nas Nos animais espécies, também. em todas as espécies, com exceção dos insetos. Então, gente, é isso. Tudo É um natureza sistema integrada. desenvolvido há mais de 400 milhões de anos em todos os mamíferos. Então, é bastante antigo, bastante presente, só não existia muito conhecimento com relação a ele. Mais e mais, hoje em dia, se existe primeiro, se sabe primeiramente da presença dele, e agora estamos entendendo melhor o quão importante ele é na regulação do corpo. Vamos entrar ainda um pouquinho nos tipos de consumo que a gente tem, inalação, porque o que tá rolando, assim, em relação a isso, porque, gente, tem muita coisa. Vários jeitos, né, de consumir aí tudo isso. Várias formas, né? E falar sobre métodos de consumo também é muito importante, entendeu? Porque, assim, uma coisa é, né, toda a cannabis que você consome, ela vai estar ali fazendo ali um efeito de bem-estar. Então, mesmo que você esteja consumindo ali para intuito recreacional, né, para ficar chapado, vai estar interagindo ali com os seus receptores do seu sistema endocannabinoide, vai estar ali trabalhando para algum equilíbrio dentro de você, né? Então, métodos de consumo diferentes, assim, são para você conhecer os diferentes métodos de consumo, é importante para você também entender qual é o melhor para determinado objetivo que você tem, né? Então, a gente tem, assim, os mais famosos, inalação, que é fumado, que pode ser através do baseado, pode ser um bong, né, que você usa, pode ser o vaporizador, que é a forma mais... Dentro da inalação, é a forma mais limpa e mais segura, né, de uso, assim, redução de danos sempre. Tem a ingestão, que é você comendo, né, quando você ingere, pode ser tanto o óleo, é uma forma de consumo, é ingestão, como os comestíveis, né, tipo, aqui no mercado legalizado a gente tem de jujuba a açúcar branco, a fruta seca infusionada, a bebida, chocolate, tipo,
Quando você extrai, né, os compostos da planta, né, que é o que o Guilherme estava ali explicando, depois de feito a extração, assim, a criatividade, o céu é o limite para a criatividade do que a gente pode imaginar e pensar feito com cannabis, né? Então aí tem a ingestão, que é esse método. A gente também tem o uso tópico, né, que é passar na pele. Tem quais mais? São esses, Até né? supositório já se tem hoje. Até supositório já existe sublingual, né? Então tem bastante métodos diferentes. E eu acho importante entender, como a Flávia falou, a gente precisa compreender o que é o melhor para a gente, de acordo com o nosso objetivo, e isso se dá pela molécula realmente que vai ser gerada no seu corpo. Não é tudo, não é você fumando e comendo, você não vai ter a mesma molécula agindo no seu corpo. Porque quando você come, o sistema de absorção do seu corpo é diferente do que quando você fuma. Ou seja, quando você fuma, você vai ter ali o THC indo diretamente para o seu sistema sanguíneo. Quando você come, o THC vai ser transformado pelo seu fígado, enquanto o seu corpo está metabolizando a molécula. Isso vai gerar uma outra molécula que tem uma outra ação no corpo. É por isso que a brisa ou a onda, que eu adoro onda, que a Flávia falou, a onda do comestível, ela é diferente da onda do vaporizado, do fumado inalado, porque são duas moléculas diferentes agindo no corpo. Então, eu acho que é isso, é de acordo com o objetivo. É importante você fazer a utilização de formas diferentes para você ver o que é o melhor para si. Porque, por exemplo, assim, né, os tempos de efeito eles vão ser diferentes, pelo que o Guilherme falou, né? Quando você fuma, aquilo dali já vai direto para o seu pulmão, e do seu pulmão ele é filtrado e passa para a sua corrente sanguínea, né? Como é que a gente vai sentir os efeitos, né? A gente tem receptores de CB1 e CB2 espalhados pelo corpo inteiro, né? Mas o efeito da onda ele é sentido quando ele chega no cérebro, né? Então, quando você fuma, passa para a corrente sanguínea, aquelas moléculas elas vão chegar ali, vão passar no nosso cérebro a gente tem uma barreira de sangue que é para proteger e que serve também como uma espécie de peneira, né? Porque vai filtrar ali as moléculas que passam. Então, você fumou, entrou em contato com o seu pulmão, foi para a corrente sanguínea, chegou no seu cérebro, passou, você vai sentir os efeitos. Quando você come e é metabolizado pelo fígado, o THC ele é transformado num subproduto do THC, que é o 11-hidroxi-THC. E ele é uma molécula que em tamanho ele é menor, então ele passa mais fácil também por essa nossa barreira do sangue. Só que quando você fuma, o tempo de efeito você vai começar a sentir entre 5 e 15 minutos e vai durar ali umas 2 horas, talvez. Quando você come, como vai ter que passar por esse processo no fígado, vai demorar mais a você sentir o efeito, porque depois que passa pelo fígado, é que entra na nossa corrente sanguínea e que aí a gente vai começar a sentir os efeitos. Esse processo ele pode levar ali 1 hora para você começar a sentir os efeitos e ele dura mais tempo no seu corpo. Então, vamos dar um exemplo, né? Porque as pessoas também demonizam muito o método de consumo de inalação, porque está muito associado à ideia do baseado. Mas se você, por exemplo, tem uma dor muito forte, que você quer um alívio imediato daquela dor, você não quer comer alguma coisa e esperar 1 hora para você sentir aquele alívio. Você quer entrar em contato com aqueles compostos, né, com THC e com CBD, porque o THC ele também tem propriedades analgésicas, e você quer que aquela dor passe rápido. Então, você pode fumar, você pode preferencialmente vaporizar, porque é uma forma de consumo de inalação, onde você não vai estar entrando em contato com resultado de combustão, né? Não só a combustão da planta, mas combustão do papel também. E ali, em 5 minutos, você pode ter um alívio da dor. E o método de consumo através da mucosa, que é um quarto método de consumo, que, por exemplo, é o supositório que o Guilherme falou, é um método de consumo que tem um estigma fortíssimo, porque a gente não gosta de falar de supositório, né? Porque quem quer ficar falando de usar supositório? Mas ele é super eficiente, principalmente para quando você tem dores na região do baixo ventre, porque vai entrar em contato, né, com toda a sua mucosa vaginal ou anal, né? A gente tem muito receptor. Mulher,
Tem uma outra coisa também, por exemplo, de pesquisa de métodos de consumo que também tem que ser levado em consideração, que o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. E o corpo da mulher, ele tem um ciclo hormonal que diferencia. Então, a mulher, o consumo da mulher em diferentes fases do ciclo hormonal, do ciclo menstrual, ele também vai ter diferentes efeitos, sabe? Então, assim, por isso que é uma planta complexa. Mas voltando à coisa dos métodos de consumo, é isso, assim, você precisa entender qual é o seu objetivo para também tentar ter autonomia de escolha de qual é o melhor método de consumo para atender aquele seu objetivo do momento. Uma forma de consumo que eu, por exemplo, adoro é o consumo tópico, que é você passar na pele, né? Por exemplo, óleos de massagem, né? Para tipo, relaxante, para servir como relaxante muscular. Eu já usei para me ajudar com cicatrização de queimadura. Enfim, aplicações mil. Dermatite atópica, psoríasis. Eu sou muito fã também da linha tópica. Eu acho que tem um poder assim de dor, inflamação. E na verdade, assim, se me permitem falar um pouco do tópico, né? Que a gente falou bastante dos outros métodos. O tópico, nós temos um que é totalmente natural também, à base de peppermint, cera de abelha, de mel de abelha, diversos componentes. E a diferenciação que a gente tem dos produtos tópicos que se compra over the counter em farmácias é que esses produtos, eles têm assim, os componentes são quase os mesmos, né, que vão em produtos tópicos de cannabis, que não é pura cannabis, ele tem também um conjunto um conjunto de componentes junto dele para formar o tópico. E o que diferencia os tópicos de farmácia, eles têm esses componentes que eles estimulam o quente e o frio, né? O quente e o frio, o calor e o frio. E isso dá um efeito analgésico imediato. Você sente assim, você manda as suas fibras finas do teu corpo, manda uma mensagem pro teu cérebro, dizendo, ó, tá ali a dor, né? Tá ali a dor, eu vou passar, esquenta o frio, aliviou, porque a sensação de frio e calor desses choques engana o cérebro. Então a dor continua ali e o cérebro somente não recebe os impulsos de dor. Já quando você usa qualquer outro tópico que tenha o cannabis ele penetra na pele, por exemplo, o CBD, ele penetra na pele, age nos nervos mais fortes, nos nervos grossos, a gente chama de nervos finos, nervos grossos, e na verdade ele vai curar. Ele dá também, os nossos tópicos, eles têm também o efeito que esquenta e esfria, para dar o alívio imediato, mas ele não só engana o cérebro, ele age na inflamação. E vários produtos tópicos que existem aí na farmácia, eles não ajudam na inflamação, eles só aliviam a dor imediatamente. Mas a inflamação continua ali, só o teu cérebro não tá recebendo os impulsos de dor. Eu acho isso também um diferencial muito grande nos produtos de cannabis, porque realmente ele entra lá e trabalha na inflamação, porque uma das coisas, dos poderes mais fortes da planta, né, é o efeito anti-inflamatório. E a inflamação corporal é responsável por um zilhão de coisas, né? Tem pessoas, por exemplo, que pulam de diferentes remédios para depressão, porque o corpo não consegue absorver. O corpo está tão inflamado que não metaboliza propriamente, então, não faz efeito, não faz efeito, não faz efeito. Enquanto que o CBD, ele vai regular, vai ajudar a curar essa inflamação, a te aliviar, e aí até para você tomar um remédio que te faça um efeito melhor, né? Então, não só sozinho ele trabalha, ele pode trabalhar e ajudar a fazer outros medicamentos funcionarem melhor. Maravilha. Então, vocês trouxeram já alguns exemplos de patologias e questão de inflamação, dor. Eu queria, assim, mais alguma coisa que vocês têm para explorar nesse sentido, assim, das aplicações que a gente possa trazer. Eu estudo bastante sobre os efeitos em determinadas síndromes e doenças, né? Para até tentar entender como que funciona. Então, assim, eu posso falar. O problema é isso, não se sabe muito bem ainda. A gente sabe que age e regula o sistema endocannabinoide, né? Que já é um step muito grande, mas assim,
Por isso que a gente precisa, assim, de muitos estudos ainda, que sejam feitos e comprovadamente, né, e comprove o que existe agora são a propaganda de boca a boca, literalmente, né, que faz o produto ser muito conhecido. Por exemplo, no caso de autismo, tá? Bom, o autismo por si já é uma síndrome muito complexa, né? Existem diferentes, é muito difícil diagnosticar, a não ser que a pessoa tenha assim o espectro mais num grau mais forte, um grau mais elevado, né? Que tem estereotipias, eu acho que chama. Bom, anyways, por exemplo, que ficam batendo palmas ou rocking, né? Balançando. E o CBD, ele literalmente consegue amenizar estereotipias desse tipo. Além do que, ele acalma, ele age no DNA, literalmente, né? Existe uma coisa chamada de metilação, não é mutilação, é metilação do DNA, que são pequenas correções químicas no DNA da gente. Então, assim, se nós pudéssemos concentrar estudos também na metilação do DNA, a gente pode vir a cura de diversas coisas, não só no tratamento, né? Por exemplo, a epilepsia, existem tipos de epilepsia, juvenis principalmente, que não tem remédio que funcione. Não existe medicamento no planeta que funcione. E o CBD, ele é um dos únicos produtos que ainda fazem efeito em alguns tipos de epilepsia. Então, como a gente estava conversando antes, o mesmo produto, ele pode, assim, funcionar para mais de 100 síndromes e doenças, né? Eu acho fascinante isso. Alguém quer falar de mais alguma doença? Bom, tu quer falar, Guilherme? Porque senão eu vou falar também. Câncer também, né? Dores crônicas, né, gente? O THC também, existem estudos que comprovam que o THC mata células cancerígenas. Ó, glaucoma, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, dependência química, né? Já existem estudos mostrando que compostos das maconhas, eles são neuroregenerativos, né? Sempre falavam, não fuma maconha, vai queimar os neurônios. Já tem estudos que mostram que a cannabis ela é neuroregenerativa, então boa para Parkinson, Alzheimer, né? Também para todas essas condições, estimula o crescimento de ossos, tem propriedades antibacterianas, antifúngicas, alívio do sistema gastro. Então, assim, a quantidade de usos, né? Elas são milhares. Por isso que a gente precisa, de pesquisa feita em humanos, porque tem muita pesquisa aí que é feita em rato, né? Por mais que tenham ali semelhanças, pesquisas científicas, né? Às vezes começa ali com rato, mas isso é diferente, né? O corpo de um rato, né? O organismo de um rato de um ser humano. Então, é importantíssimo que a gente tenha mais e mais pesquisas feitas com humanos, que sejam pesquisas feitas com aquelas coisas que agora, em tempos de pandemia, termos que a gente ficou mais habituado, né? Duplo cego, grupo placebo, todas essas randomizado, né? Todas essas coisas que a gente ouviu tanto agora para vacina de pandemia, não sei que essas coisas, precisa acontecer pesquisas nessas mesmas estruturas também no universo da cannabis, né? Porque o que a gente tem muito é pesquisa do que a gente chama de self-report, que é a própria pessoa dizendo o quanto ela consumiu, como ela consumiu. Só que isso não leva em conta se ela está também... Por exemplo, existem várias pesquisas de cannabis de uso na gravidez, que são várias desse esquema self-report. Aí você não sabe se a grávida tinha uma alimentação saudável, se ela fazia exercício físico ou não, se ela fumava cigarro como convencional ou não, se fazia consumo de álcool ou não, como era a vida dela, se tinha estresse, se não tinha. Também são coisas que afetam, por exemplo, o desenvolvimento do feto, né? Falando aqui da gravidez. Mas aí a gente vai esbarrar numa questão ética. Como é que você vai fazer pesquisa assim com grávida? Então tem várias coisas assim, várias camadas do universo de uso médico da cannabis que a gente vai precisar aí continuar pesquisando e tentando quebrar esses tabus, mas assim, os usos da cannabis assim são diversos, cara. E cada vez que vai se estudando mais esses outros canabinoides menores, né? Que aí tem vários, porque a gente conhece mais THC e CBD, mas tem CBN, CBG, CBC, THCV, inúmeros.
Na medida que a gente for tendo mais pesquisa, entendendo melhor o funcionamento desses canabinoides menores, é revolucionário. Eu acho interessante também a gente entender que o senso comum, quando a gente fala de medicamento, algo terapêutico, olha, essa molécula faz isso. É algo bem simplista, simples, porque é assim que é produzido o medicamento mesmo. Você tem um princípio ativo e você tem ali outros componentes que servem para estabilizar, para fazer com que o ativo funcione da forma desejada. Isso é um medicamento alopático. Quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de um grupo de moléculas. Então a gente sempre tem que lembrar que são moléculas agindo no nosso corpo. Não é a cannabis, não é uma coisa geral, uma coisa romantizada. Eu acho que quando a gente põe um pouquinho de lado a romantização da cannabis, a gente consegue ter uma discussão mais frutífera. E nesse sentido de todos esses usos terapêuticos que foram citados pela Deise, pela Flávia, é interessante também a gente entender que não é uma planta então faz tudo, que é uma discussão também, ou é um contraponto de muitos para falar, olha, eu acho que vocês estão indo demais, vocês são muito, entendeu? Estão querendo forçar a barra. Não existe forçação de barra, existem evidências que precisam ser mais estudadas, precisam ser estudadas em humanos, é exatamente isso. E precisa ser estudada também quais são as combinações de canabinoides diferentes, não é uma mesma planta com os mesmos canabinoides, não é uma coisa tão repetitiva, é um entendimento de medicina diferente, focado no humano, não focado na molécula. A gente precisa começar a ter um entendimento de que é o entendimento mais oriental, né? Milenar. A gente precisa mudar o approach para que a gente consiga resultados distintos. Não dá para a gente achar que esse modelo da indústria farmacêutica, e eu não invalido isso de jeito nenhum, existe o valor nisso, e ainda nesse sentido também existe a cannabis consegue colaborar com medicamentos alopáticos. Já existem estudos em que a cannabis colabora com medicamentos alopáticos, ou diminuindo dosagem, de diversas formas diferentes. Então, não é um contra o outro, são todos em favor do ser humano. Então, acho que uma vez que a gente consiga quebrar o estigma também o que é medicamento, porque, vamos lá, tem tanta coisa a ser falada com relação a isso que a gente vai tropeçando às vezes. Mas, com relação ao THC, por exemplo, que tem esse efeito intoxicante e todo o estigma também é criado em cima disso, eu vi uma frase que é muito interessante, que diz que o cannabis é a única planta que é usada, que muitas pessoas usam buscando os efeitos colaterais. Então, eu acho interessante porque foge, né, do normal. E o entendimento da planta, além do entendimento terapêutico dela, tem que fugir do normal. E não tem que fugir do normal porque a gente não quer você quer quebrar a regra. Não é querer quebrar nada, é quebrar estigma para o bem-estar do ser humano. O foco tem que ser pessoas, gente, bem-estar de pessoas. E para isso, a gente precisa ter um approach terapêutico diferente. E eu acredito que todas as medicinas alternativas, agora não só a cannabis, outras tantas, elas vêm em passos bem devagares, pequenos, elas vêm contribuindo para quebrar esse estigma. Mas é necessário que o entendimento terapêutico, o entendimento de terapia seja diferente para que a gente tenha o maior sucesso aí quando se fala de cannabis.
Adorei isso que você falou, Guilherme, porque é exatamente isso, né? A relação da gente com a cannabis, por isso que talvez seja tão difícil para os médicos da medicina ocidental tradicional entender, porque a cannabis não é isso. Ele não vai passar uma receita e dizer, você vai tomar isso, você vai, né, consumir tanto de óleo, tantas vezes por dia, e vai dar certo, e vai esquecer, e não vai precisar voltar mais a conversar com aquele paciente, né? Cannabis, para mim, tem 3 palavras aqui que são muito importantes nesse uso, né, da cannabis, principalmente se é com intuito medicinal, que é autoobservação, autonomia e experimentação. Porque quando você começa a usar a cannabis com o intuito medicinal, você tem que se observar. Você vai começar com uma dose ali que não necessariamente é a melhor dose para você. Então, você vai tomar aquela dose, você vai se observar, você vai ver como o seu corpo reage, você, de preferência, vai fazer um diário, como é que você se sentiu, como é que você estava naquele dia, você vai voltar para o seu médico depois, você vai conversar. Essa dose que você me passou estava funcionando dessa forma. Será que a gente aumenta? Será que a gente muda? Será que a gente muda o método de consumo? Será que a gente muda qual é a variedade? Então, assim, a busca da cannabis também como medicina, ela é um processo longo às vezes, porque é um processo que você vai começar, não vai dar certo, é um processo de tentativa e erro, né? Então, isso que o Guilherme falou, de mudar a nossa concepção, de mudar o paradigma que a gente tem em relação ao que é um atendimento médico, é o principal para a gente entender essa planta e tirar o máximo de benefício dela. Mas, assim, a mudança cultural que isso implica e que isso pede, ela é imensa. E aí isso é talvez um assunto para um outro podcast inteiro, entendeu? Porque é você conversar sobre toda como está estruturada a indústria médica, a indústria farmacêutica. Como a gente entende saúde, como a gente cuida da saúde. É muito interessante quando os pontos que o Guilherme trouxe mesmo assim, porque dá para a gente problematizar e trazer para uma estrutura completamente assim do que é cura para a gente, de como a gente se cuida, né, da nossa saúde. O buraco é mais embaixo mesmo, gente. Mas eu acho muito interessante destacar essa questão de que todo mundo sabe que no nosso atual, né, nosso tempo, a questão de ansiedade e depressão são 2 doenças assim que estão realmente muito. Então, quando vocês trouxeram as coisas no futuro, a gente vai olhar para trás, igual a questão do antibiótico, né? Eu acho que realmente é um caminho aí para a gente olhar, porque não tem. É um absurdo, eu fico horrorizada, assim, quando eu vou conversando com pessoas cada vez mais novas, assim, early 20, sabe? Assim, com ansiedade, depressão, e você fica assim, gente. E tudo, né, que eu falei, se a gente for problematizar aqui, na questão de como a gente vive, do modo como a gente vive, que é insustentável. Então, a medicina, né, ela vai tocar justamente nisso aí também, que vai ser insustentável. A gente vai, né, só olhando pelo olhar do quê? Do que é lucrativo, né, gente? Ignorando o ser humano, que essa é uma grande coisa da nossa sociedade. Então, realmente. Eu queria comentar só, assim, algo que eu lembro que você falou, Flávia, sobre a questão, por exemplo, para pessoas que menstruam de cólicas, e aí o supositório para dor. Eu achei isso super interessante, por exemplo, né? E eu acho que hoje está ficando muito comum a gente saber que pessoas, por exemplo, no Brasil, que é o nosso país de origem aí, estão começando a descrever essas questões com pessoas autistas, com pessoas com epilepsia. Está ficando comum as pessoas, realmente, fulano conseguiu autorização, não sei o que, ciclano. Eu acho que isso também está interessante em relação ao Brasil, assim, sabe? Acho que está ficando comum esta, né, aceitação de que sim, gente, sim, é isso. Podemos usar dessa forma, precisamos, né, mudar aí o nosso approach de jeito de olhar para tudo isso. Eu ia falar, né? A planta veio para ficar, mas ela não veio, ela sempre esteve, né? A gente que passou assim, a humanidade que ficou tanto tempo aí ignorando, os últimos 100 anos ignorando, né? E trazer, por exemplo, eu vou comparar, eu acho que precisa sentar as coisas, por exemplo, do álcool, né? Como socialmente o álcool é uma droga super aceita, em como a gente precisa colocar isso em perspectiva, né? Quando a gente fala de outra substância, né? Então, aqui, para quem tá ouvindo, gente, maconha não é mais perigosa que o álcool, tá bem? Então tá bem. Eu acho que um foco que a gente precisa ter, principalmente quem trabalha, quem discute de forma geral, é focar em educação. A única solução é a educação, não existe outra. Se a gente, aí pode ser através do uso terapêutico,
pode ser através do que faz melhor para você. Ó, eu não uso terapeuticamente, mas eu fumo e eu acho que eu levo uma vida melhor. Qual mal que tem? Porque você também bebe, enfim, cada um faz o que quer da sua vida e tentando ter o melhor que se pode ter da vida. Então, cada um tem seu approach. Eu defendo muito a educação. Como educar as pessoas? Muita gente só reproduz o que ouve, o que ouviu. Eu, pelo menos, quando eu cresci muito com aquela propaganda, drogas, nem morto, mamão. Peraí, o Põe que a é porta de droga? entrada para as outras drogas mais Ai, pesadas. Esse é um absurdo. clássico. E o que é droga? O que é droga? Eu adoro uma coisa no inglês, que é chamar a farmácia de drugstore. Drugstore, porque É isso, a farmácia é drugstore. Eu sou farmacêutico, então droga é droga. A definição de droga não é diferente para a molécula da cannabis e para a molécula de alopáticos ou do que quer que seja. Droga é aquilo que modifica de alguma forma o seu organismo. Então, de uma forma bem simplista, eu estou falando. Então, o entendimento de droga precisa ser mudado para que aí a gente entenda a cannabis de forma diferente e o estigma comece a ser quebrado. E sim, eu acho que a inserção social que você citou, Ana, é bem importante, assim, quando pessoas próximas começam a usar e se beneficiar do uso terapêutico da planta, ou seja, do uso que for, é aí que o estigma começa a ser quebrado. Nossa, meu filho, minha mãe, meu primo usa e não é bandido e não sabe, é a quebra do estigma. É a quebra do estigma e isso vai anos. E educação, como a Flávia falou que ela faz parte de um outro projeto educacional, esse é o caminho. Educar, criar materiais, abrir discussões, chamar pessoas para discussões. Eu vejo a educação como o único caminho possível para mudança de perspectiva, mudança de estigma, para que a gente consiga se beneficiar do máximo da planta. Eu gostaria também de frisar e lembrar, né, que nós vivemos numa sociedade que a gente quer resultados imediatistas, né? A gente quer um comprimido que, por exemplo, voltando à depressão, a gente quer um comprimido que me anestesie. Porque se a gente quiser se curar, a gente tem que mudar todo o nosso sistema de vida. Ninguém acorda da noite para o dia depressivo, por exemplo. São anos de judiação do seu corpo, né? De noites mal dormidas, de uma péssima alimentação, de estresse, de falta de exercícios físicos. Nós temos, eu gosto muito de falar isso, a nossa genética é a arma, o nosso estilo de vida puxa o gatilho. E nós precisamos, a prevenção e a cura deve ser o foco do futuro, né? Não simplesmente tomar um remédio que vai te aliviar um sintoma e não tratar a causa. E o cannabis é isso, no CBD, a cannabis é isso, ela vai no root do problema, ela vai fazendo o seu corpo, né, se autocurar. Né? Ele não é um medicamento como um alotópico, ele vai fazendo o teu corpo reagir, né, e reproduzir mais endocannabinoides, absorver melhores enzimas, fazer todo o processo que precisa ser feito, mas também, né, um estilo de vida também deve ser a combinação para o processo de cura, né? Eu acredito assim que também o futuro e a nova era que estamos vivendo, graças a Deus, é a essas medicinas alternativas, enfim, de pessoas se cuidando mais, uma nova era mesmo, uma nova geração de pessoas que focam mais na saúde, e eu acho que por isso é o momento certo da cannabis ser divulgada, né, ser mais estudada, de ter mais pesquisa, de ter mais educação. Então, fica aí também a minha opinião para finalizar também essa questão.
E só vou aproveitar a tua finalização, que foi ótima, Deise. Só dizer uma coisa, que quando você fala, né, do estilo de vida, concordo totalmente. Por isso que a minha percepção da cannabis é que a cannabis ela é uma ferramenta para a gente atingir os nossos objetivos. Se as pessoas também acham assim, mas é porque eu tô mal, não sei o quê, tô depressivo, tenho dores, não sei o quê, vou só fumar maconha, vou só comer alguma coisa com maconha e meu problema vai ser resolvido, não vai. A cannabis ela é mais uma ferramenta que a gente tem para poder, né, melhorar as nossas condições de vida, melhorar a nossa saúde. Junto a isso alimentação saudável, prática de exercícios, né? Então, tudo isso vai se somar para que a gente consiga, né, atingir esse objetivo que é ter uma vida saudável. E é importante também frisar que a cannabis ela não é panaceia. A cannabis ela não é a solução também para tudo, porque uma das coisas que eu acho muito... Por eu ser tão apaixonada por essa planta e por eu entender a educação como realmente a informação ela liberta, né? Então, ela dá essa autonomia para as pessoas. Então, é importante também falar que não é todo mundo que pode usar cannabis. Existem pessoas em que é contraindicado, sim, o uso, né? E que não é para tudo que a cannabis vai dar solução, que vai dar resposta. Então, a gente precisa ter em mente isso também quando fala que é uma planta revolucionária, que a gente ainda vai ter muitos benefícios vindos dessa planta, mas uso consciente, né, cauteloso, a partir dos 25 anos de idade de preferência, pois os estudos indicam que é a partir dessa idade que o cérebro já está formado. Então, assim, todas essas informações, né, também fazem parte desse processo de educação, né, das pessoas para que o uso ele seja feito de forma mais segura e mais consciente também. Flávia, foi ótimo você falar isso, só quero ilustrar algo que a cannabis, existem todos esses benefícios, existem essas restrições que a Flávia acabou de falar, e também a cannabis ela pode desenvolver uma doença em você, dependendo do que do quanto você usa e do que você usa. Eu imagino que, não sei se a Deise e a Flávia já ouviram falar, imagino que sim, de uma doença chamada Cannabinoid Hyperemesis Syndrome. É uma síndrome causada pela cannabis, pelo um consumo rotineiro de produtos com altos teores de THC. Tem pessoas que desenvolvem essa síndrome. Então, é só para ilustrar que não é a solução de todos os problemas. Existe o valor terapêutico, que a gente já falou bastante aqui, mas não é a solução de todos os problemas e nem é a solução mágica, que foi muito importante você falar isso também, Deise. Não é a solução mágica. É simplesmente uma ferramenta, como foi falado pela Flávia, para ajudar no seu bem-estar e pode ser agir na cura, na atenuação, enfim. Cada caso é um caso. Eu adorei a discussão de vocês duas relacionadas a isso, porque é muito importante frisar que não é a solução de todos os problemas e existem contraindicações. Então, o uso responsável e também a educação dos profissionais de saúde, principalmente dos médicos, relacionados ao uso da cannabis, relacionado ao sistema endocannabinoide, é muito importante, porque a sociedade médica ainda está longe, ela precisa evoluir muito para ter um entendimento da planta, ter um entendimento de ação, para que eles possam, a partir daí, começar a prescrever, começar também a beneficiar, a terem benefício para os pacientes deles da planta, uma planta que tem um efeito colateral menor, enfim, tudo que já foi discutido aqui. Então, a educação não só do paciente, mas também dos profissionais de saúde. Eles precisam se educar e quem hoje já estuda ou está estudando precisa criar material. Parabéns, Flávia, parabéns ao grupo que você faz parte. Como que é o nome? Inflore. Inflore. É muito importante que se criem materiais educativos para que esses profissionais tenham um starting point, né? Para que eles saibam
tem algum lugar da onde sai, é por aqui. Aí vai para a ciência, aí se explora mais. Mas é importante ter um começo e esse estímulo a partir de materiais criados de educação de quem já estuda ou já vem estudando por um tempo é muito importante. Essa sua fala, Guilherme, me fez lembrar que recentemente eu conversei com uma prima minha que se formou o ano passado em medicina no Brasil, e eu perguntei para ela, né, tipo, vocês estudam um sistema endocannabinoide, como é que é? Aí ela falou assim, prima, eu estudei sim, eu lembro, mas assim, a gente não tem foco nele não, então eu já esqueci, que eu não, nem sei, tipo assim, eu sei que eu vi, mas né, não tem a prática, porque a prática realmente não existe ela para poder estar ali, né, presente. Então eu achei interessante, porque eu realmente fui perguntar, falei, vocês veem isso? Então vamos entrar aqui para o trabalho de vocês. Começando pela Deise. Deise, apresenta para a gente o que é a Gaia Hemp, as linhas que vocês têm, os produtos, para as pessoas conhecerem. Pra gente. Então, a Gaia Hemp é a minha empresa de produtos de CBD. Nós temos 3 linhas. A gente tem a linha medicinal, que eu costumo chamar, que são óleos, né? A gente tem gummies também, e nós temos também a linha tópica, para dores musculares, psoríasis, dermatite atópica. E temos também a linha de pets, né? A gente tem óleos para pets, a gente tem pet treats, dog treats, cat treats. Nós temos shampoo e condicionador para pets, também com CBD. E nós temos também a linha cosmética medicinal. Eu chamo de cosmética medicinal porque ela é diferenciada, não é somente uma linha cosmética. A gente tem shampoo, condicionador, nós temos produtos para pele também, porque o CBD também ele é extremamente antioxidante, anti-inflamatório, tem propriedades 1000, né, que beneficiam também, não só por dentro como por fora, mas também a gente costuma dizer, não adianta tratar a pele se não trata por dentro, né, porque nosso corpo, nós somos um ser único e integrado, whole, né, de holístico, né, nós não podemos tratar um problema, uma dor na cabeça, só tratando, focalizando a dor na cabeça, a gente tem que tratar o corpo como um todo. Então, se você tem algum problema, por exemplo, alguma dermatite, eu acredito que deve ser curado de dentro para fora também, então a combinação, de novo, né, de óleos, alimentação, etc., para ajudar. Então, é isso aí, né? Nós temos uma loja online, né, gaiahemp.ca, e é isso aí, basicamente. Quem quiser, então, já o site já está aí, né? Quem está no Brasil consegue também ou não? Só quem está no Canadá? É mais complicado, né? E tem que entrar, porque ainda é um caminho bem difícil ainda o consumo no Brasil, né? A viabilização no Brasil, mas estamos plantando uma sementinha. E aí a pessoa compra e entrega anos, delivery em casa? Como é que é? Entrega em casa. E Guilherme, conta pra gente então da sua experiência. Você falou que estava lá em extração, agora você está em qualidade. Sei que você já foi conhecer aí as greenhouses, foi conhecer a empresa. Conta pra gente assim, um overview de como tem sido atuar nesse segmento. A indústria, eu gosto de ir pelo mesmo caminho que eu falei há pouco tempo, de tirar um pouco a romantização para que a gente discuta real life, né? Para que a gente não fique... Porque a planta, realmente existe uma romantização em cima da planta, mas a indústria é indústria. E indústria é money, 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 money. É dinheiro. Então, isso eu acho que é um dos problemas iniciais aqui da legalização no Canadá, é que assim que foi legalizado, as pessoas do dinheiro entraram na área da indústria. Então você vê que hoje todas as gigantes, né, ou sei lá, as grandes empresas que iniciaram com mais produtos, mais proeminentes no mercado, todas elas já encolheram significativamente e não estão performando tão bem. E hoje em dia, empresas menores, quando eu falo empresas, são indústrias, né? Indústrias de manufatura, principalmente. Elas estão surgindo com propósitos diferentes, não só vamos produzir
vamos produzir produtos e vender, 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 vender. Já existem empresas que já estão fazendo rótulos diferentes, com terpenos, com canabinoides mais raros no seu rótulo, que é algo inovador na indústria. Então, falando do lado industrial, eu vou falar um pouco da minha experiência, mas mais da indústria como um todo. Porque a minha experiência é numa grande indústria canábica. É super interessante, eu me apaixonei bastante. Os processos industriais, eles são muito bonitos de serem vistos. Eu adoro operação, né? Operação industrial, então é muito bonito. Agora, eu também quero falar um pouquinho da regulamentação, que a Flávia tocou rapidamente no ponto dos pesticidas, dos heavy metals na plantação, né? Depois que a planta é curada, depois que ela passa por todo esse processo de colheita, existem algumas análises feitas nessas plantas e existe um padrão, existem os limites aceitáveis, toleráveis para pesticidas. Para vocês terem uma ideia, só de pesticidas, são 96 pesticidas que são testados em cada lote. E se testa heavy metals também. Tem algumas análises performadas além da concentração. Então, é uma indústria com bastante regulamentação. Eu acredito que a regulamentação também precisa evoluir para que possa haver mais criatividade das empresas, mais oportunidades de negócio das empresas, que hoje a regulamentação ela ainda é um pouco quadrada, mas eu entendo, a indústria é imatura e está amadurecendo pouco a pouco, mas precisa haver essa evolução para que hajam oportunidades de mercado melhores. E para que haja um entendimento também da planta melhor, que ainda que seja legalizado, ainda que o Canadá esteja à frente de muitos países, o jeito que a regulamentação funciona me dá a entender que é tratado como um narcótico ainda. Então precisa se quebrar um pouco esse entendimento. Isso eu acho que através do tempo, através também da educação social, que não é aceitável, não é as Sete Maravilhas, né? Não é a terra do nunca. Ainda existe estigma aqui no Canadá também, com certeza menor do que no Brasil, já é muito mais aceitável socialmente, mas existem algumas evoluções necessárias aqui para que haja um entendimento melhor da planta, e isso afete a regulamentação da planta também. Industrialmente, eu acho que está havendo um movimento muito interessante, talvez a Flávia esteja percebendo muito, eu não sei o quanto a Daisy tem o contato com outras empresas de white label, mas estão havendo novas empresas estão entrando no mercado e com propostas diferentes. E isso é excelente principalmente para os consumidores, né? Os consumidores têm uma variedade melhor, têm oportunidades de se educar melhor, enfim, de uma perspectiva industrial é isso. Não existe tanta inovação também por causa da regulamentação, é algo muito limitante, quantidade de canabinoides, quão custoso também se tornam os processos industriais, de acordo com quão rígida é a regulamentação, tem vários aspectos relacionados a isso. Então, imagino que nos próximos anos, com a evolução natural, né, tanto social como a maturação da indústria, a abertura vai ser gradual e vamos começar a ter novos produtos com intenções, com entendimentos diferentes. O marketing também, talvez, em algum momento vai ser possível que haja marketing relacionado a cannabis, que hoje a regulamentação também não permite. Então,
existe um longo caminho, mas começamos. Agora é tentar expandir isso também para o Brasil, né? Que é algo necessário e é algo que a nossa sociedade lá, acho que hoje, com um aspecto bastante conservador, precisa começar a abrir um pouco a mente para que haja aceitação de outras formas de terapia para o próprio benefício, não é para benefício de indústria, não é para benefício de nada que não eles mesmos, ou que não nós mesmos como brasileiros. Guilherme, como curiosidade, para quem é newcomer, procurar trabalhos no operacional é uma possibilidade, por exemplo, para você indicar para as pessoas, para incluir esse mercado, por exemplo, quando vem, né, migrando para o Canadá? Sim, eu acho que quem trabalhou em indústria de alta regulamentação no Brasil, como indústria farmacêutica, biofarmacêutica, indústria de alimentos, ou alguma indústria relacionada, se tem uma maior possibilidade de inserção. Aí o departamento varia de acordo com o departamento que você trabalhou no Brasil, mas uma porta de entrada vamos colocar que é a mais fácil, é a produção. É a produção que aí você nem precisa ter trabalhado necessariamente com cannabis. Se você trabalhou em qualquer produção, já é um diferencial. Então, para quem é novo e gostaria de entrar na área, tá aí a possibilidade. Procure algo no departamento que você já tem experiência, que as suas possibilidades são maiores. Mas sim, eles contratam, existe necessidade. Se essa é sua paixão ou é uma área que você quer se inserir, go for it, porque é possível, não é algo super intocável, não. Maravilha. Flávia, vamos falar de retail. E aí, como é? Conta pra gente. Né? A Então, licença, o treinamento para ser bartender, conta para nós. eu amo, né? Trabalhar no varejo. Amo, porque amo conversar sobre maconha. Acho que deu para perceber que eu gosto de falar sobre a planta, né? E aí, para trabalhar no varejo, aqui no Canadá, você tem que ter cada província, ela tem a regulamentação federal, né? Mas cada província pode ter ali adaptações, né? Da legislação, por exemplo, a idade para comprar, que é diferente, dependendo da província, né? Tem província que é 21, tipo Quebec, tem província que é 18, tipo aqui Alberta, né? E aí, só que para você trabalhar com maconha, tendo contato, né, com a planta, venda é contato com a planta, tem que ter um certificado aqui em Alberta, a gente chama o QCW, que é o Qualified Cannabis Worker, que é uma coisa muito simples de você tirar, né? Você vai fazer ali, para, por exemplo, trabalhar aqui em bar com venda de bebida alcoólica, você também tem que ter um certificado muito similar, que você tem que ter ali conhecimento básico, tipo, qual é a idade mínima para poder comprar, qual é a quantidade máxima de maconha que cada pessoa pode comprar. Aí eu vou fazer aqui um parênteses. Acho engraçado, porque você pode entrar numa liquor store e comprar o estoque inteiro, entendeu? Mas quando você entra no dispensário de maconha, você só pode comprar até 30 gramas, né? Lembrando que consumo, se você beber 2 litros de cachaça, você pode ter, né, passar mal e morrer. Se você fumar 2 quilos de maconha, você vai para ficar muito mal, mas morrer você não vai. Voltando, né? Então tem que ter esse certificado, né, que é o Qualified Cannabis Worker, que é muito simples de tirar, né? Depois que você faz esse testezinho, né, que você faz um mini curso online, faz um teste, você tem esse certificado que chama CellSafe, né, e aí depois você aplica, manda uma documentação para a agência que regulamenta a venda, a produção, né, e comercialização de cannabis, que aqui em Alberta é a AGLC. Então você manda ali dizendo que você passou, fez esse testezinho, documentos com antecedentes criminais, né, vai na polícia, manda e você recebe o seu certificado e você está apto a trabalhar como bud tender, que é essa posição inicial do mercado de varejo, né, quando você quer trabalhar com cannabis.
o body tender, para mim, é muito importante que tenha um conhecimento sobre o que é a planta, porque você atende gente de todo tipo, né? Você vai tanto atender gente que fuma há anos e que sabe muito da planta, como você vai atender pessoas que nunca usaram, que ouviram falar e que querem saber qual é. Então, você tem que ter ali um mínimo de conhecimento dos produtos que você tem, de métodos de consumo, né? De tipo, o que é CBD, o que é THC, algumas coisas básicas para poder você recomendar, né? De uma forma mais apropriada. Eu, particularmente, acho essa experiência de trabalhar. Para mim, que quero realmente investir na parte educacional, trabalhar no varejo e ter essa experiência de contato com o cliente é extremamente rico, porque é dali que eu tiro muita coisa do que eu sei. Entendeu? É nessa troca com os meus clientes, é tendo feedback deles, é quando eu vendo, assim, quando eu dou uma sugestão, eu acho que isso daqui pode ser bom para você. E aí ele volta depois, numa outra semana, dizendo, eu usei, foi bom, eu usei, esse não funcionou. Então, você vai construindo ali, né, também uma bagagem, né, de conteúdo, de informação. Então, eu sou, assim, apaixonada pelo trabalho no varejo. Por isso, assim, pelo contato com as pessoas que eu tenho. O mercado, ele existe. Se é uma pessoa que está, tipo, recém-chegada aqui no Canadá, vou procurar emprego, será que eu posso trabalhar como body tender? Sim, pode, porque foi o que aconteceu comigo. Eu tinha chegado aqui há 2 meses, fui atrás de trabalho, descobri que tinha que ter só esse certificado, fui atrás, fiz, entrei na loja onde eu comecei trabalhando como body tender, né, que hoje eu sou gerente, e, assim, é um mercado em extrema expansão, né? Então, tem vaga de trabalho, né? Trabalhar no varejo é difícil, como em qualquer varejo que seja, né? Porque você tem que ficar muito tempo ali em pé, né? Porque trabalhar no varejo significa também trabalhar, às vezes, à noite, dependendo do horário que fecha a loja, trabalha final de semana, não tem feriado. Então, tem todos esses, né? Os lados, né? Os ônus de trabalhar com varejo, mas, assim, eu gosto muito, assim, eu vejo muitos bônus, né? E, assim, para além do varejo, para mim, que é esse lado da educação, que é o que realmente me fascina, me deixa apaixonada e é o que me move, entendeu? Então, a coisa com o trabalho com a Inflore, né, que eu tenho, que a Inflore, ela é uma plataforma de educação canábica, né, de formação de consultor canábico. A gente em abril agora deve abrir para a 6ª turma, então a gente já formou, está formando agora a 5ª turma, já são mais de 120 alunos. É uma educação, é um conteúdo feito em português, então é para pessoas que falam português, que a gente sente também que tem uma carência de material de qualidade, né, e material baseado na ciência. Falta, ainda é muito carente isso em português, então, assim, também é o que estimula a gente a continuar trabalhando tendo essa educação, né, em português. E é isso, assim, enfim, falar sobre cannabis para mim é uma coisa que é muito prazerosa, de verdade, assim, eu gosto muito, e porque eu vejo isso, eu vejo a educação como essa ferramenta para a gente conseguir quebrar esse estigma que existe sobre a planta, né, porque esses 100 anos aí de proibição serviram só para mostrar que proibição da maconha é controle social. Eu queria só falar isso para finalizar, porque não existe nenhuma evidência científica em termos de saúde que justifique a proibição da cannabis. A proibição da cannabis, ela surgiu como uma forma de controle social e ela se mantém até hoje como uma forma de controle social. Se a gente vê os números e as estatísticas de encarceramento da população preta e pobre, são eles que são as vítimas, né? Então, assim, desculpa. Então, a gente lutar para mim, a minha forma de militância é a educação, porque através da educação as pessoas vão quebrando esse estigma, a gente vai conseguindo chegar em mais pessoas, e quem sabe um dia a gente pode ver aí essa planta legalizada no Brasil. Quem sabe um dia a gente pode ver no Brasil ela legalizada? Não. Ela já é legalizada no Brasil, mas ela é de acesso restrito a quem tem condições financeiras. A gente sabe como a sociedade brasileira ela é dividida e a gente sabe que não é todo mundo que tem condições de pagar R$2.000 num frasco que se compra na farmácia.
Não é todo mundo que tem condições financeiras de entrar com o processo na Anvisa para fazer a importação de um produto. Então, a cannabis ela já é legalizada no Brasil, mas ela é legalizada de uma forma elitista e de pouco acesso a quem mais precisa. Por isso que as associações canábicas que existem no Brasil, elas são extremamente importantes. Por isso que a educação canábica ela é extremamente importante. E por isso que a gente continuar falando sobre isso, e continuar militando, e continuar lutando para que a legalização, quando ela chegar de uma forma mais ampla no Brasil, ela seja em termos que sejam mais interessantes para a gente, e não interessantes para a indústria farmacêutica. A indústria da cannabis não é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ela tem a sua importância na história da humanidade. É preciso que ela exista, mas não é a mesma coisa da indústria da cannabis. Então, a gente ter essas coisas definidas na nossa cabeça, né? E a gente poder falar sobre isso de uma forma aberta, de uma forma honesta, é essencial para a gente poder ver essa planta ser mais aceita, ser mais consumida e que mais pessoas tenham acesso e tenham os benefícios que ela pode trazer. Ai, Kim, temos um programa encerrado maravilhosamente, falando realmente desse controle social político, né, gente? De continuar mantendo o que é a população preta, racismo deliberadamente, né? Justificando essa guerra de drogas que é a nossa realidade de Brasil. Então, muito obrigada por trazer também essa perspectiva aí e tocar nesses pontos, Flávia. Gente, é isso, temos o nosso episódio. Então, estou muito feliz com este episódio. Eu achei muito necessário, acho não, né? Falamos aqui 1000 vezes como é importante a educação da cannabis, então é para ir contribuindo, né, para a nossa comunidade brasileira para se educar em relação a esse tema. Espero que quem nos ouviu, assistiu, compartilhe com quem achar que também, enfim, queira aprender, que traga um retorno para a gente, tá? Mande feedback, sugestão de temas para o npbpodcast@gmail.com. O NPB está nas maiores, né, plataformas aí digitais, então nas redes sociais, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, para vocês conhecerem, quem no caso não conhece o projeto. E é isso, muito obrigada. Vocês querem falar aí alguma coisa para se despedir, para concluir, mandar beijos, tchau, tchau. Queria agradecer o convite, foi um prazer participar. Gostei muito de ter escutado Guilherme e Flávia, gratidão demais. Obrigada, Ana, pelo convite e fiquem bem. Obrigada. O mesmo aqui, muito obrigado pelo convite, ótima experiência, acho que é essencial que a gente discuta mais, sempre aberto a isso, qualquer uma de vocês e quem mais quiser discutir, eu sempre estou aberto para discutir. Bom, muito obrigado de novo. É isso. É isso também. Vou reforçar aqui os agradecimentos pelo convite, Ana. Falar sobre cannabis é importante, é essencial e é um prazer para mim. Foi um prazer conhecer vocês também, desde Guilherme. Estamos aí nessa luta em prol dessa planta. E é isso, gente. Abram as suas cabeças. Se informem antes de estar aí repetindo conceitos pré-estabelecidos, né, que foram nos colocados. E parabéns às drogas por mais um ano aí vencendo a guerra às drogas, né? Porque é enxugar gelo, gente. Vamos liberar, vamos regular, né? Vamos colocar a lei em cima para a gente ter acesso a produtos de qualidade, a produtos com critérios de segurança. E é isso. Eduquem-se, eduquem-se. Então, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.